Quem está conosco agora é o Leonardo Lene, ele que é indigenista do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, OPI. Leonardo, seja bem-vindo conosco aqui à Band News em Manaus. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Rose, temos aqui já conectado conosco o Leonardo. Vamos iniciar nossa entrevista. Você inicia, por favor. Eu que agradeço, Leonardo, a sua disponibilidade de participar aqui na Band News Manaus para trazer informações. Eu queria, como a gente começou na outra rodada, que você nos situasse a respeito da região que o Bruno e o Dom Phillips sumiram ontem, né, no Rio Ituí. Ontem, adiantando já um pouquinho algumas questões que você certamente trará, eu fiz uma entrevista rapidamente à noite com o prefeito de Atalaia do Norte, e ele me falava que a condição do Rio Ituí, ele é mais dentro do território brasileiro, não é a mesma condição do Rio Javari, por exemplo, que é realmente na fronteira, né, na fronteira e onde apresenta uma série de outros riscos. Este é um rio que não tinha tantos registros, ele disse, não desconhecemos registros de risco, ainda mais no trajeto em que eles navegavam. Então, está todo mundo muito assustado, comoveu muito a cidade, essa informação do desaparecimento deles exatamente neste trecho que as pessoas não consideravam algo de risco. O que vocês conseguiram, junto com a Univaja, ontem, levantar a respeito disso nessas pesquisas e o que vocês têm de preocupação para essas buscas hoje? Ok, Rosiane, obrigado. Bom, desde as 10 horas de domingo, a Univaja realiza, né, expedições, né, fluviais na região, tentando encontrar sinais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom, né? Ontem, a partir de articulações da Univaja com a Capitania dos Portos ali de Tabatinga e Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, sobretudo, eles conseguiram um contingente mínimo, deve ser dito, dado a estrutura que existe na fronteira, que poderia estar sendo empregada no uso das buscas, né? E até agora não há informação confirmada de vestígios, de avistamento, de alguma coisa em relação aos dois. E justamente em função desse trecho, como você mencionou há pouco, né, que deixa todo mundo mais apreensível em relação ao paradeiro dos dois, ok? Exatamente. Eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhe a esse respeito para que a gente conseguisse compreender a importância da pressa, evidentemente que outras estruturas já estivessem atuando aí, mas que também a gente compreenda que realmente o Vale do Javari tem uma série de áreas remotas, de difícil acesso, outras classificadas pela própria Justiça Eleitoral de dificílimo acesso, mas essa não é a característica do trecho que o Bruno Pereira e o Dom Phillips faziam quando se não teve mais notícia deles, né? E outra questão que eu queria que você tratasse também é sobre atuação ilegal na região, que era justamente pautas, tanto da atuação do Bruno quanto do Dom Phillips em relação ali ao Vale do Javari. Ok, é isso, né? O Vale do Javari é gigantesco, né? Mas essa região, né, do último avistamento dos dois, né, como já foi dito, ela é de um acesso para a realidade da região de fácil acesso, né? A navegabilidade é ok, etc., né? Existe um trânsito fluvial ali relativo na região, né? Então não é uma área tão remota assim, né? Nessa área específica onde se teve o último avistamento, né? Em relação à questão da ameaça, né? O Bruno, né? Eu perdi a entrevista inicial, né? Mas parece que já foi falado um pouco da trajetória dele. Ele sempre teve uma atuação dos anos que ele passou na frente na CR do Vale do Javari, sempre uma atuação muito incisiva, né?
Alô? Estou lhe ouvindo, Leonardo. Pode continuar, nós estamos lhe ouvindo bem. Nas ações de vigilância e fiscalização da terra indígena. Então, ele, historicamente, né, a quantidade de ameaças em relação à figura dele é muito antiga, né? E ele agora, como licenciado da FUNAI, vinha fazendo apoio às ações da Univaja, sobretudo com essa equipe de vigilância indígena, né, que inclusive vem substituindo, né, os trabalhos da FUNAI e dos órgãos de segurança pública, de fiscalização ambiental na região, que não tem condição nem competência atualmente para realizar as atividades, né, inclusive atacando os trabalhos da Univaja na região. Então, esses trabalhos da Univaja sendo feitos, né, vinham suscitando ameaças diretas a esses indígenas e paralelo com o Bruno, né? E a coordenação da Univaja na figura do Beto Marubo, Eliésio, etc. E Paulo. Muito bem, o Eliésio que o Leonardo cita é o advogado da Univaja, que a gente manteve contato e também toda a imprensa ouviu ontem. Eu falei com o Eliésio ontem, ele me disse de um bilhete que eles receberam há cerca de um mês, um bilhete apócrifo, foi levado tanto à Polícia Estadual quanto ao Ministério Público Federal em Tabatinga, onde eles eram ameaçados se continuassem atuando em defesa do território indígena, alguma coisa mais grave poderia acontecer. Esse bilhete foi entregue e aí é parte de todo esse temor em relação ao sumiço dos dois. É isso, Leonardo? Exatamente, exatamente. Esse é o último episódio, vamos dizer assim, né, que foi protocolado, foi oficializado pela Univaja das ameaças à equipe, né? Rosane, se você me permitir, eu gostaria de chamar a atenção, né, porque aquela região ali é de proximidade, como já foi dito, né, do batalhão, do exército, de contingente da Marinha, né, do efetivo, inclusive da Polícia Federal na Tríplice Fronteira, né, e chama um pouco a atenção a ausência, né, de um efetivo maior, né, nas buscas na região, sobretudo em função desse histórico de ameaça, justamente por ser uma região de fácil acesso, de histórico de violência, né, de narcotráfico, enfim, né, e dessa situação de ameaça a eles, né. E queria contestar a informação que vem sendo difundida tanto pelo Ministério Público Local, né, quanto o Aras, ontem à noite, pelo Jornal Nacional e os órgãos de segurança, falando que existe uma força-tarefa coordenada nas buscas. Isso é mentira, né? O efetivo é pequeno, né? Inclusive, a Univaja vem questionando e solicitando um aporte maior, né? Inclusive, o comando da Amazônia ontem soltou uma nota que eles estão aptos a fazer essas buscas, mas eles precisam ser acionados pelo escalão superior. Esse é um dado muito importante, muito grave. De todas as fontes que eu ouvi ontem aqui e lá em Atalaia do Norte, eu não consegui nenhuma confirmação de que a Polícia Federal, por exemplo, estivesse efetivamente integrada, sequer com a própria Polícia Federal, porque eu tentei por várias vezes com a assessoria de comunicação da Polícia Federal saber de que forma eles estavam atuando, qual efetivo. Eu não obtive qualquer resposta além daquela nota genérica que tomaram conhecimento e iam atuar, mas foi um dia inteiro e um dia inteiro faz toda a diferença, né? Como você colocou, as informações que eu consegui captar, tanto com indígenas da Univaja, quanto com a própria Prefeitura de Atalaia do Norte, da atuação e de algumas fontes também da Polícia Militar e daqui da Secretaria de Segurança, ou fontes oficiais também, é que um efetivo foi deslocado de 5 policiais de Tabatinga para Atalaia do Norte, a atuação dos indígenas com seus recursos humanos, seus recursos financeiros nessas buscas também, e a ausência e a necessidade de que isso fosse ampliado de fato. Nós não estamos... De fato, a Amazônia é enorme, é uma região extremamente complexa, é uma região que tem seus vazios, mas não é a realidade deste ponto específico onde ocorreu o desaparecimento dessas 2 pessoas.
E isso como é que vocês observam isso, esse tempo, 2 dias, e essa possibilidade de que eles já estivessem atuando há mais tempo, Leonardo? É isso, né? Esse descaso, né, dos órgãos de segurança pública, né? E essa disfarçatez das emissões das coordenações desses órgãos em Brasília, né? E isso está muito ligado, né? A gente não pode deixar de falar disso, desse contexto, né? Desse presidente, né? Que é contrário aos direitos indígenas, né? Territoriais, sobretudo, né? Fomentando a invasão, fomentando processos de garimpo, e é isso que a gente vê refletido nas ações do Vale do Javari, né? A gente não pode descontextualizar isso, né? Só queria chamar a atenção, Rosiane, porque assim, a Polícia Militar tem feito um trabalho mais próximo da Univaja, né? Inclusive a Univaja dando as condições deles fazerem os trabalhos, né, de busca. E a informação é que até hoje de manhã somente um agente da Polícia Federal estava acompanhando a situação em campo, né? O que é gritante, né? Porque pensando na investigação, né, em relação às ameaças que essas pessoas estavam sofrendo, deveria estar tendo uma atenção, né, de inquérito investigativo maior, né? Além das buscas, né, que seriam mais competência, né, vamos dizer assim, da Marinha, Exército e etc. Olha só, a nota que o Leonardo se refere, do Comando Militar da Amazônia, foi emitida ontem, chegou a mim também. Num primeiro momento eu cheguei a pensar que era uma fake news, em função da informação que eu vou ler agora. Em resposta à demanda sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia, CMA, está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas, atenciosamente, CMA. Quando eu recebi isso, eu imaginei que era uma fake news, porque eu imaginei que isso não era possível de ocorrer. No entanto, foi confirmado pela assessoria de comunicação do CMA que a nota, sim, é verdadeira. É quase um pedido de socorro. Por favor, eu também gostaria de ajudar nas buscas. É quase isso, assim, a minha interpretação desse texto. Eu queria perguntar mais um pouco para você, Leonardo, a respeito do contexto da região. Algumas pessoas falam assim, quais são os principais crimes que ocorrem nessa região, que eram, portanto, também pauta, que são pauta da atuação do Bruno e do Dom Phillips? Olha, né, o que tem se intensificado na região, né, sobretudo nessa região onde eles estavam, né, essa rede, né, de pesca e predatória, comercial, né, de grande pescados, né, e quelônios, né. A gente sabe, como todo mundo que opera na fronteira, né, que essas redes de comércio ilegal de pesca, né, sempre tem uma interface com o narcotráfico, sobretudo aí na tríplice fronteira, né, Brasil, Colômbia e Peru, né. Então tem essa situação, tem a situação de garimpo também, em uma região mais, vamos dizer assim, a sudeste da terra indígena, né? E essas são as duas que chamam mais atenção, assim, nas últimas incursões da Univaja. Existe e obviamente a pressão de desmatamento na parte sul, né? Da terra indígena ali, vindo de Cruzeiro e Orenepé, né? Sim. Existe registro também de plantação, de drogas, enfim, de rota de tráfico nessa região? Vocês têm algum estudo, algum apontamento institucional que aponte a característica, o diagnóstico dessa região?
Não, nunca foi encontrado, por enquanto, plantações no interior da terra indígena, ok? Certo. Só para a gente fechar a entrevista, Leonardo, e claro, você também pode acrescentar o que mais você achar importante, que não foi perguntado, mas a característica principal da região é a quantidade de indígenas isolados, de etnias, né, a concentração toda o quão delicado, todos os riscos que a gente está expondo aqui, que correram e que correm, né, as pessoas que atuam na defesa dos povos indígenas daquela região, na verdade são riscos que estão colocados dos próprios indígenas que vivem ali e que muitas vezes essas pessoas que estão lá e correndo esse risco e acabam sofrendo o que a gente está vendo sofrer agora, Bruno Pereira e Dom Philips, essas questões não conseguem o espaço devido. E aí o Leonardo é um agente também difusor dessas informações e sabe das dificuldades que existem de colocar público, de colocar aqui no Amazonas, para o Brasil, para o mundo, as condições de risco que vivem os indígenas, especificamente do Vale do Javari, mas que estão passando os indígenas isolados em várias regiões do país, da Amazônia. Rosiane, eu acho que o que está acontecendo no Vale do Javari é o que está acontecendo em todas as terras indígenas, né, do Brasil, né, e a Amazônia um pouco mais, com uma pressão talvez maior, né, é isso, né, essa falta essa ação anti-indigenista perpetrada por esse governo do executivo, né, os indígenas fazendo valer os seus direitos constitucionais, de direito à terra, né, de bem viver, né, inclusive se organizando para fazer ações de vigilância e monitoramento territorial que deveria ser apoiado, né, pelo governo, pelas instituições regionais de fiscalização, pela FUNAI, etc., né, e que na verdade estão sendo atacados, né, por estão sendo inclusive desacreditados nos seus trabalhos, né? Precisa ter atenção nesse protagonismo indígena na defesa dos seus territórios, e os órgãos deveriam ser respeitosos diante dessa ação desses indígenas, né? Sobretudo na coordenação da Univaja. E é isso, né? O que está acontecendo aí, que está chamando a atenção na situação do Bruno e do jornalista, é essa situação limite em que essas pessoas que defendem seus territórios ou direitos constitucionais, na Amazônia, sobretudo hoje, estão sofrendo de ameaça e de segurança de vida na execução dos seus trabalhos. É isso que está acontecendo, né? E esse descaso, essa disfarçatez desse governo do executivo, né? Muito bem, eu queria agradecer, Leonardo, a sua disponibilidade para essa entrevista, lhe informar que o microfone da Band News também está aberto para mais informações e todas as participações que a OPI e a Univaja tenham, né, a trazer sobre esse caso e sobre outros envolvendo a população indígena. Muito obrigada, tenham um bom dia, que hoje tem um dia de boas notícias em relação a essa questão, é o que todos nós estamos torcendo. Ok, eu agradeço o espaço, estamos à disposição, Rosiane e pessoal. Bom dia. Quem está conosco agora é o Leonardo Lene, ele que é indigenista do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, OPI. Leonardo, seja bem-vindo conosco aqui à Band News em Manaus. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Rose, temos aqui já conectado conosco o Leonardo. Vamos iniciar nossa entrevista. Você inicia, por favor. Eu que agradeço, Leonardo, a sua disponibilidade de participar aqui na Band News Manaus para trazer informações. Eu queria, como a gente começou na outra rodada, que você nos situasse a respeito da região que o Bruno e o Dom Philips sumiram ontem, né, no Rio Ituí. Ontem, adiantando já um pouquinho algumas questões que você certamente trará, eu fiz uma entrevista rapidamente à noite com o prefeito de Atalaia do Norte, e ele me falava que a condição do Rio Ituí, ele é mais dentro do território brasileiro, não é a mesma condição do Rio Javari, por exemplo, que é realmente na fronteira, né? na fronteira e onde apresenta uma série de outros riscos. Este é um rio que não tinha tantos registros, ele disse, não desconhecemos registros de risco,
ainda mais no trajeto em que eles navegavam. Então, está todo mundo muito assustado, comoveu muito a cidade essa informação do desaparecimento deles exatamente neste trecho que as pessoas não consideravam algo de risco. O que vocês conseguiram, junto com a Univaja, ontem, levantar a respeito disso nessas pesquisas e o que vocês têm de preocupação para essas buscas hoje? Ok, Rosiane, obrigado. Bom, desde as 10 horas de domingo, a Univaja realiza, né, expedições, né, fluviais na região, tentando encontrar sinais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom, né? Ontem, a partir de articulações da Univaja com a Capitania dos Portos ali de Tabatinga e Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, sobretudo, eles conseguiram um contingente mínimo, deve ser dito, dado a estrutura que existe na fronteira, que poderia estar sendo empregada no uso das buscas, né? E até agora não há informação confirmada de vestígios, de avistamento, de alguma coisa em relação aos dois. E justamente em função desse trecho, como você mencionou há pouco, né, que deixa todo mundo mais apreensível em relação ao paradeiro dos dois, ok? Exatamente. Eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhe a esse respeito, para que a gente conseguisse compreender a importância da pressa, evidentemente que outras estruturas já estivessem atuando aí, mas que também a gente compreenda que realmente o Vale do Javari tem uma série de áreas remotas, de difícil acesso, outras classificadas pela própria Justiça Eleitoral de dificílimo acesso, mas essa não é a característica do trecho que o Bruno Pereira e o Dom Phillips faziam quando se não teve mais notícia deles, né? E outra questão que eu queria que você tratasse também é sobre atuação ilegal na região, que era justamente pautas, tanto da atuação do Bruno quanto do Dom Phillips em relação ali ao Vale do Javari. Ok, é isso, né? O Vale do Javari é gigantesco, né? Mas essa região, né, do último avistamento dos dois, né, como já foi dito, ela é de um acesso para a realidade da região de fácil acesso, né? A navegabilidade é ok, etc., né? Existe um trânsito fluvial ali relativo na região, né? Então não é uma área tão remota assim, né? Nessa área específica onde se teve o último avistamento, né? Em relação à questão da ameaça, né? O Bruno, né? Eu perdi a entrevista inicial, né? Mas parece que já foi falado um pouco da trajetória dele. Ele sempre teve uma atuação dos anos que ele passou na frente na CR do Vale do Javari, sempre uma atuação muito incisiva, né? Alô? Estou lhe ouvindo, Leonardo. Pode continuar, nós estamos lhe ouvindo bem. Nas ações de vigilância e fiscalização da terra indígena. Então, ele, historicamente, né, a quantidade de ameaças em relação à figura dele é muito antiga, né? E ele agora, como licenciado da FUNAI, vinha fazendo apoio às ações da Univaja, sobretudo com essa equipe de vigilância indígena, né, que inclusive vem substituindo, né, os trabalhos da FUNAI e dos órgãos de segurança pública, de fiscalização ambiental na região, que não tem condição nem competência atualmente para realizar as atividades, né? Inclusive atacando os trabalhos da Univaja na região. Então, esses trabalhos da Univaja sendo feitos, né, vinham suscitando ameaças diretas a esses indígenas e paralelo com o Bruno, né? E a coordenação da Univaja na figura do Beto Marubo, Eliésio, etc. E Paulo.
Muito bem, o Eliésio que o Leonardo cita é o advogado da Univaja, que a gente manteve contato e também toda a imprensa ouviu ontem. Eu falei com o Eliésio ontem, ele me disse de um bilhete que eles receberam há cerca de um mês, um bilhete apócrifo, foi levado tanto à Polícia Estadual quanto ao Ministério Público Federal em Tabatinga, onde eles eram ameaçados se continuassem atuando em defesa do território indígena, alguma coisa mais grave poderia acontecer. Esse bilhete foi entregue e aí é parte de todo esse temor em relação ao sumiço dos dois. É isso, Leonardo? Exatamente, exatamente. Esse é o último episódio, vamos dizer assim, né, que foi protocolado, foi oficializado pela Univaja das ameaças à equipe, né? Rosiane, se você me permitir, eu gostaria de chamar a atenção, né, porque aquela região ali é de proximidade, como já foi dito, né, do batalhão, do exército, de contingente da Marinha, né, do efetivo, inclusive da Polícia Federal na Tríplice Fronteira, né, e chama um pouco a atenção a ausência, né, de um efetivo maior, né, nas buscas na região, sobretudo em função desse histórico de ameaça, justamente por ser uma região de fácil acesso, de histórico de violência, né, de narcotráfico, enfim, né, e dessa situação de ameaça a eles, né. E queria contestar a informação que vem sendo difundida tanto pelo Ministério Público Local, né, quanto o Aras, ontem à noite, pelo Jornal Nacional e os órgãos de segurança, falando que existe uma força-tarefa coordenada nas buscas. Isso é mentira, né? O efetivo é pequeno, né? Inclusive, a Univaja vem questionando e solicitando um aporte maior, né? Inclusive, o comando da Amazônia ontem soltou uma nota que eles estão aptos a fazer essas buscas, mas eles precisam ser acionados pelo escalão superior. Esse é um dado muito importante, muito grave. De todas as fontes que eu ouvi ontem aqui e lá em Atalaia do Norte, eu não consegui nenhuma confirmação de que a Polícia Federal, por exemplo, estivesse efetivamente integrada, sequer com a própria Polícia Federal, porque eu tentei por várias vezes com a assessoria de comunicação da Polícia Federal saber de que forma eles estavam atuando, qual efetivo. Eu não obtive qualquer resposta além daquela nota genérica que tomaram conhecimento e iam atuar, mas foi um dia inteiro e um dia inteiro faz toda a diferença, né? Como você colocou, as informações que eu consegui captar, tanto com indígenas da Univaja, quanto com a própria Prefeitura de Atalaia do Norte, da atuação e de algumas fontes também da Polícia Militar e daqui da Secretaria de Segurança, ou fontes oficiais também, é que um efetivo foi deslocado de 5 policiais de Tabatinga para Atalaia do Norte, a atuação dos indígenas com seus recursos humanos, seus recursos financeiros nessas buscas também, e a ausência e a necessidade de que isso fosse ampliado de fato. Nós não estamos... De fato, a Amazônia é enorme, é uma região extremamente complexa, é uma região que tem seus vazios, mas não é a realidade deste ponto específico onde ocorreu o desaparecimento dessas 2 pessoas. E isso como é que vocês observam isso, esse tempo, 2 dias, e essa possibilidade de que eles já estivessem atuando há mais tempo, Leonardo? É isso, né? Esse descaso, né, dos órgãos de segurança pública, né? E essa disfarçatez das emissões das coordenações desses órgãos em Brasília, né? E isso está muito ligado, né? A gente não pode deixar de falar disso, desse contexto, né? Desse presidente, né? Que é contrário aos direitos indígenas, né? Territoriais, sobretudo, né? Fomentando a invasão, fomentando processos de garimpo, e é isso que a gente vê refletido nas ações do Vale do Javari, né? A gente não pode descontextualizar isso, né? Só queria chamar a atenção, Rosiane, porque assim, a Polícia Militar tem feito um trabalho mais próximo da Univaja, né? Inclusive a Univaja dando as condições deles fazerem os trabalhos, né, de busca. E a informação é que até hoje de manhã somente um
gente da Polícia Federal estava acompanhando a situação em campo, né? O que é gritante, né? Porque pensando na investigação, né, em relação às ameaças que essas pessoas estavam sofrendo, deveria estar tendo uma atenção, né, de inquérito investigativo maior, né? Além das buscas, né, que seriam mais competência, né, vamos dizer assim, da Marinha, Exército e etc. Olha só, a nota que o Leonardo se refere, do Comando Militar da Amazônia, foi emitida ontem, chegou a mim também. Num primeiro momento eu cheguei a pensar que era uma fake news, em função da informação que eu vou ler agora. Em resposta à demanda sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia, CMA, está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Agradecemos a confiança depositada nas Forças Armadas, atenciosamente, CMA. Quando eu recebi isso, eu imaginei que era uma fake news, porque eu imaginei que isso não era possível de ocorrer. No entanto, foi confirmado pela assessoria de comunicação do CMA que a nota, sim, é verdadeira. É quase um pedido de socorro. Por favor, eu também gostaria de ajudar nas buscas. É quase isso, assim, a minha interpretação desse texto. Eu queria perguntar mais um pouco para você, Leonardo, a respeito do contexto da região. Algumas pessoas falam assim, quais são os principais crimes que ocorrem nessa região, que eram, portanto, também pauta, que são pauta da atuação do Bruno e do Dom Phillips? Olha, né, o que tem se intensificado na região, né, sobretudo nessa região onde eles estavam, né, essa rede, né, de pesca e predatória, comercial, né, de grande pescados, né, e quelônios, né. A gente sabe, como todo mundo que opera na fronteira, né, que essas redes de comércio ilegal de pesca, né, sempre tem uma interface com o narcotráfico, sobretudo aí na tríplice fronteira, né, Brasil, Colômbia e Peru, né. Então tem essa situação, tem a situação de garimpo também, em uma região mais, vamos dizer assim, a sudeste da terra indígena, né? E essas são as duas que chamam mais atenção, assim, nas últimas incursões da Univaja. Existe e obviamente a pressão de desmatamento na parte sul, né? Da terra indígena ali, vindo de Cruzeiro e Orenepé, né? Sim. Existe registro também de plantação, de drogas, enfim, de rota de tráfico nessa região? Vocês têm algum estudo, algum apontamento institucional que aponte a característica, o diagnóstico dessa região? Não, nunca foi encontrado, por enquanto, plantações no interior da terra indígena, ok? Certo. Só para a gente fechar a entrevista, Leonardo, e claro, você também pode acrescentar o que mais você achar importante, que não foi perguntado, mas a característica principal da região é a quantidade de indígenas isolados, de etnias, né, a concentração toda e o quão delicado, todos os riscos que a gente está expondo aqui, que correram e que correm, né, as pessoas que atuam na defesa dos povos indígenas daquela região, na verdade são riscos que estão colocados dos próprios indígenas que vivem ali e que muitas vezes essas pessoas que estão lá e correndo esse risco e acabam sofrendo o que a gente está vendo sofrer agora, Bruno Pereira e Dom Phillips, essas questões não conseguem o espaço devido. E aí o Leonardo é um agente também difusor dessas informações e sabe das dificuldades que existem de colocar público, de colocar aqui no Amazonas, para o Brasil, para o mundo, as condições de risco que vivem os indígenas, especificamente do Vale do Javari, mas que estão passando os indígenas isolados em várias regiões do país, da Amazônia.
Rosiane, eu acho que o que está acontecendo no Vale do Javari é o que está acontecendo em todas as terras indígenas, né, do Brasil, né, e a Amazônia um pouco mais, com uma pressão talvez maior, né. É isso, né, essa falta de... essa ação anti-indigenista perpetrada por esse governo do executivo, né, os indígenas fazendo valer os seus direitos constitucionais, de direito à terra, né, de bem viver, né, inclusive se organizando para fazer ações de vigilância e monitoramento territorial, que deveria ser apoiado, né, pelo governo, pelas instituições regionais de fiscalização, pela FUNAI, etc., né, e que na verdade estão sendo atacados, né, por estão sendo inclusive desacreditados nos seus trabalhos, né. Precisa ter atenção nesse protagonismo indígena na defesa dos seus territórios, e os órgãos deveriam ser respeitosos diante dessa ação desses indígenas, né, sobretudo na coordenação da Univaja. E é isso, né, o que está acontecendo aí, que está chamando a atenção na situação do Bruno e do jornalista, é essa situação limite em que essas pessoas que defendem seus territórios ou direitos constitucionais, na Amazônia, sobretudo hoje, estão sofrendo de ameaça e de segurança de vida na execução dos seus trabalhos. É isso que está acontecendo, né? E esse descaso, essa disfarçatez desse governo do executivo, né? Muito bem, eu queria agradecer, Leonardo, a sua disponibilidade para essa entrevista, lhe informar que o microfone da Band News também está aberto para mais informações e todas as participações que a OPI e a Univaja tenham, né, a trazer sobre esse caso e sobre outros envolvendo a população indígena. Muito obrigada, tenham um bom dia, que hoje tem um dia de boas notícias em relação a essa questão, é o que todos nós estamos torcendo. Ok, eu agradeço o espaço, estamos à disposição, Rosiane e pessoal. Bom dia.